Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus por esse dia abençoado, primeiro dia da semana, dia 16 de março de 2025. Lição de número 11. A salvação não é obra humana. É impossível que alguém se salve pelos seus próprios méritos. Isso não é possível, devido à nossa natureza decaída, e a gente viu isso na última aula sobre o pecado original. A lição de número 11, então, segue essa mesma perspectiva, agora falando sobre a importância do sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos lá então. O nosso textuário está na carta que Paulo escreveu a Tito. Tito era o pastor da ilha de Creta. E Paulo então escreveu a ele a seguinte expressão, que é o nosso texto principal: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Graças a Deus. Então não foi pela nossa capacidade, mas pela atuação da palavra de Deus que limpa, a palavra de Deus nos santifica, pela operação da pessoa do Espírito Santo que trabalha e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Verdade prática: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. É o favor imerecido, Graça é favor imerecido, porque Deus amou e deu. Então a salvação é um ato da graça soberana de Deus. Ele quis nos salvar, graças a Deus. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10 é a leitura bíblica em classe. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes para que reverentemente se coloquem de pé, e você aí que nos acompanha aí do conforto do seu lar, ou do seu trabalho, ou de qualquer atividade que você esteja fazendo, acompanhe a gente ou abrindo a sua Bíblia, ou acompanhando aí pelo próprio telão, ou pela sua lição. Então vamos lá pro primeiro versículo do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Todos juntos vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar então. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, no nome do Teu único Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, uma vez mais te damos graças, reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus, a sua obra única e expiatória do Calvário, o sangue da nova aliança, o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para a nossa redenção. Queremos te louvar por essa manhã, nos ajuda nessa manhã, que o teu Espírito Santo, Senhor e guia da igreja, possa nos orientar, possa edificar os nossos corações, nos exortando, nos consolando, trazendo, meu Deus, todo o entendimento, toda a orientação da tua parte. Conceda-nos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Então essa lição de número 11, ela vai abordar a salvação, que não é uma obra humana. Vamos pensar um pouco então na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o contexto desse nosso textuário, desse versículo 5 desse capítulo 3, ele fica entre os versículos, ele começa na verdade no capítulo 2 da carta escrita a Tito, e ele avança até o capítulo 3, o versículo 11. Então ele começa lá no capítulo 2 e vai consolidar a ideia no versículo 11 do capítulo 3, onde é declarado a salvação pela graça, que há de se manifestar, trazendo salvação a todos os homens. E Tito, pastor da ilha de Creta, deveria pregar, falar sobre essa grande palavra, essa boas novas que é o Evangelho. Então é possível que este seja o mais bem conhecido de todos os versículos dessa epístola. Na verdade, tanto o versículo 11 do capítulo 3, como tanto esse textuário, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, como o capítulo 2, versículo 11, são os versículos mais conhecidos da carta de Paulo a Tito. Uma é esse textuário nosso que fala, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Mas o capítulo 2, versículo 11 também, ele é extremamente conhecido e usado, porque de uma maneira muito maravilhosa, ele vai mostrar que a salvação é uma obra do Espírito Santo, é um favor imerecido de Deus. Então, ele fala assim, porque a graça de Deus, versículo 11, capítulo 2, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça de Deus, ela sempre toca primeiro na nossa vida. Não tem jeito de você voltar para Deus, não tem jeito de você ser salvo, não tem nenhuma possibilidade, se a graça de Deus anteriormente não tocar na gente. É a graça de Deus que toca, e aqui está dizendo, em todos os homens, em toda a humanidade. Todos são tocados por essa graça de Deus. Aí o seu livre-arbítrio, então, se desperta para crer ou deixar de crer. Então, o primeiro toque é de Deus.
Não foi você que acordou um dia, eu vou aceitar Jesus. Isso não existe. É o Espírito Santo que já tocou em você, para você se decidir, para você confessar a Jesus. Então olha só, Paulo diz aqui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus tem tocado em todos os corações. A vontade de Deus, sabe qual é a predestinação que Deus quer dar para todos os homens? Sabe qual é o predestino? Ou seja, o destino anteriormente estabelecido por Deus é que todos sejam salvos. Ele nos predestinou para a salvação, Ele quer que todos sejam salvos. Agora, não esqueça que pré-destino é um destino anteriormente estabelecido. Então a vontade de Deus é que todos aceitem, mas nem todos aceitam. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê? Bom, quem não crê será condenado. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos, porque a graça de Deus tocou em todos os homens. Agora, nem todos abrem a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta. Tem gente que não abre a porta. Tem pessoas que não querem Jesus. Não querem, portanto não são salvas, não aceitaram o Salvador. E João já fala no início isso, né? Ele fala, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receber, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Então a graça toca em todos, mas nem todos creem. Então quando a graça de Deus toca em nós, nós temos o nosso livre-arbítrio para crer ou deixar de crer. Mas o primeiro toque sempre é de Deus. Sempre é Deus que toca primeiro. Então é possível que esse seja um dos versículos mais conhecidos que nós temos, além do versículo 11. Então é uma declaração eminentemente paulina, né? Paulo fala dessa maneira, e isso nos lembra Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Na verdade nós lemos aqui, né, a leitura bíblica em classe. Então você vê como são simétricas as expressões, a teologia paulina. Ele fala disso na carta a Tito e fala na carta aos Efésios, com muita simetria. Tanto o nosso versículo está falando que a salvação é um dom de Deus, como também Efésios 2, especificamente 8 e 10, né, que ele fala, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas pela fé, né, pela graça sois salvos por meio da fé. Então veja a simetria dos dois versículos, como eles andam juntos, e por isso que a gente faz essa ligação. Mas quem produz em nós a fé? Quem é que desperta em nós a fé? É o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, o Pai nos amou de uma maneira ímpar, sui generis, porque Deus amou a humanidade de tal maneira, de uma maneira ímpar, incomparável. Mas quem se fez carne e morreu na cruz do Calvário, quem venceu o pecado e o diabo como homem perfeito, foi o Filho, não foi o Pai. O Pai não morreu na cruz. O Pai não se fez carne. Não, quem se fez carne? O Filho, não foi o Pai. O Verbo se fez carne, morreu na cruz do Calvário. Então a segunda pessoa da unidade divina, não foi a primeira, não foi o Pai. Quando eu falo primeira, segunda e terceira, estou falando de atuação, de função. Então o Pai amou e fez o plano da redenção, mas quem executou o Filho quem executou o plano é o Filho. Mas quem convence você dessa verdade? Quem gesta fé no seu coração? A pessoa do Espírito Santo. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa crença é fundamental para a nossa salvação, porque o Pai te ama, o Filho executa o plano do Pai, e o Espírito Santo te convence dessa verdade. Porque o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é que convence o mundo da justiça, do juízo e da verdade, né? E do pecado. Então é o Espírito Santo que tem esse papel
de convencer as pessoas para iniciar esse processo de salvação na vida do ser humano. Então não pode haver fé, nem purificação, nem regeneração, nem salvação de qualquer espécie, sem a intervenção direta do Espírito Santo de Deus. Se não for Espírito Santo, irmão, por isso que tem muita igreja que parece mais um clube do que uma igreja, corpo de Cristo. Porque não é o Espírito Santo que está atuando. Agora, quando o Espírito Santo atua, então as coisas mudam. Porque é só Deus que pode mudar o caráter, o íntimo de cada pessoa. Então a compreensão que não pode haver salvação sem a operação do Espírito Santo é básica em todas as declarações do apóstolo Paulo. É a luta em epístolas inteiras. Eu vou te dar um exemplo, a epístola aos Gálatas. Paulo vai enfrentar os judaizantes, aqueles que achavam que tinha que guardar sábado, que não podia comer carne de porco, que tinha que fazer a circuncisão. Aquela turma vieram com aquela, porque o problema, na verdade, dos judaizantes não era nem a guarda do sábado e nem a questão do kasherut. A grande briga deles era a questão da circuncisão, porque no judaísmo a circuncisão está acima da guarda do sábado. A circuncisão está muito acima. E olha que interessante, você não encontra a prática da circuncisão nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam de sábado, fala de adultério, não fala nada de circuncisão. Mas a circuncisão no judaísmo é o selo de que a pessoa está ligada ao povo de Deus, a Abraão. Então, para o povo judeu, circuncisão é tudo. Sem circuncisão não há salvação. Não está selado. Por isso que eles falam, seu incircunciso. Quer dizer, você não tem salvação, você é um pagão, você é um goim. Isso no judaísmo. E Paulo enfrenta essa gente, dizendo que quem se circuncida está negando a fé. Quem guarda o sábado está negando a fé. Quem faz distinção de alimento está guardando a fé, porque quer ser salvo pelo seu próprio mérito. Mas a salvação é pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Não está na circuncisão, que é a obra de homem. Não está na guarda de sábado, que é a obra de homem. Não está em comer uma carne ou outra, porque é a obra de homem. A salvação está nos méritos exclusivos de Jesus, efetuados na cruz do Calvário. É pela graça, para que ninguém se glorie. Como o publicano lá, orando, você vê, né, Deus? Eu sigo a lei direitinho, circuncidado, guardo o sábado, não como qualquer comida, sou dizimista fiel, e vai contando para Deus. Não sou que nem esse aí, ó. E Jesus olha e fala, quem sai justificado? Esse aí que se fala tantas obras, eu faço isso, eu faço aquilo, ou outro que pede misericórdia? Quem pede misericórdia? Que a salvação é pela bondade e graça de Deus, não é pela sua capacidade em aspecto nenhum. Então a compreensão que não pode haver salvação sem a operação do Espírito Santo é básica em todas as declarações paulinas, conforme fica ilustrado no 8º capítulo de Paulo, quando ele escreve aos Romanos. Então vamos ler. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A fé em Cristo não é de ritual. A fé em Cristo transcende isso. Os rituais, porque os rituais é fácil fazer, viu, irmão? Não é tão difícil. Se você aprender desde criança, você fica especialista em ritual. Você nem percebe que é um peso, você acostumou. Agora, mudança de caráter, você ser um ser humano melhor, ser um marido melhor para sua esposa. Tem um monte de gente aí, é só aparência, é só teatro, irmão. Não vive evangelho coisa nenhuma, porque o melhor local de você viver o evangelho é a relação que você tem com a sua esposa, a relação que você tem com o seu esposo, a relação que você tem com seus filhos, a relação que você tem com seus parentes. Ali está o maior exemplo que você foi transformado em uma nova criatura. E não os rituais, porque isso é fácil fazer, são coisas externas. Portanto,
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus. E que não andam segundo a carne. Mortificaram a carne com suas concupiscências. Mudança interior. Mas são guiados pelo Espírito. Então no 6º capítulo de Romanos se lê acerca do tema do batismo, mas no sentido espiritual. Onde se faz a identificação do crente com Cristo. Em sua morte e ressurreição. Porque muita gente, isso é o que a doutrina romana, greco-ortodoxa, reformada, inclusive de alguns grupos pentecostais, é que o batismo purifica o homem do pecado. Isso é uma heresia. Venha mergulhar nas águas batismais para purificar o seu pecado original. Então por que Jesus morreu na cruz? O batismo resolveria o seu problema? Veja a heresia, o absurdo. Batismo é ordenança. Batismo tem o significado espiritual, é para quem já morreu. Batismo significa sepultamento. E só se sepulta quem já morreu. Está morto para o pecado, está morto para as obras da carne, já está salvo pelo sangue de Jesus. Então simbolicamente é sepultado nas águas batismais para viver a sua nova vida em Cristo. Agora a pessoa vem querer se batizar para se purificar do pecado. Irmão, agora eu já tenho uma certa idade, já não tenho mais, já passou minha juventude, então agora eu vou me batizar. Parece Constantino. O imperador Constantino tinha essa ideia maluca. Falaram para ele: você não vai batizar, imperador? Não, eu sou muito novo ainda, tenho muita guerra para fazer, eu vou brigar muito ainda, vou matar muita gente ainda na guerra. Quando eu tiver mais idoso, aí eu me batizo. Tem gente assim, irmão, que tem essa ideia. Não vou batizar agora não, porque sou muito jovem. Não vou me batizar agora não, porque ainda, em outras palavras, vai pecar muito, porque está achando que a água vai purificar ele do pecado. A água não purifica você do pecado. Ritual não purifica você do pecado. A única coisa que pode te libertar do pecado e lavar os seus pecados é o precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Só o sangue de Jesus. Porque se o batismo salvasse você, Jesus não precisava ter morrido na cruz por você. João Batista teria resolvido o seu problema, o nosso problema, porque João batizou. Além do mais, o que prova que o batismo não purificou o homem do pecado, que Jesus, que nunca pecou, se batizou também. Tem essa ainda, tá? Então, cuidado com as invencionistas das religiões e das seitas religiosas. Fica subentendido então que isso se torna vital como uma realidade espiritual, novo nascimento, através do poder da comunhão do Espírito Santo, o qual implanta dentro de nós toda a disposição e a natureza do Senhor Jesus, embora não seja diretamente salientado que esse é o caso, não está muito explícito isso, mas é isso que acontece. Uma das perguntas que eu faço em reunião de crivo, uma das perguntas, tem várias perguntas, mas tem uma, eu olho para o marido e falo: você enxerga Jesus na sua esposa? Pelas atitudes, pelas posturas dela, você vê Jesus nela? E vice-versa, eu falo para a esposa: você vê Jesus no seu esposo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Será que as pessoas estão vendo Jesus em você? Pelos seus atos, pela sua prática, pelas suas atitudes, pela sua linguagem, pelo seu comportamento, as pessoas veem Jesus na sua vida? Então faça essa reflexão nessa manhã, para você entender o que é o poder santificador do Espírito Santo dentro de nós. Se vê Jesus nos nossos atos, não por obras de justiça praticados por nós. Temos aqui a declaração então de novo de Efésios 2:8, né? Não pelas obras, está vendo? Não pelas obras, não vem de vós, é dom de Deus. É só Deus que pode fazer isso na gente, devido ao fato que o apóstolo Paulo então queria neutralizar o orgulho do homem, né, de achar que ele pelos seus próprios méritos chegaria a Deus. Impossível. A salvação vem inteiramente da parte de Deus, não podendo fundamentar-se sobre orgulho, sobre a vaidade, sobre a capacidade do ser humano. Então o Paulo chega a dizer que tudo que ele era, ele considerava como monturo, né, como algo desprezível, frente à grandiosidade do amor de Deus. As boas obras, que parecem ser tão importantes
para homens só são legítimas, só são aceitas quando elas são produzidas pelo Espírito Santo, não para a salvação, mas como fruto da salvação. Então, em outras palavras, eu faço boas obras não para ser salvo, eu faço boas obras por ser salvo. Porque recebeu Jesus no coração, foi lavado pelo sangue de Jesus, produz boas obras. Não tem jeito de uma pessoa que nasceu de novo não ser um marido melhor. Não tem jeito de uma pessoa que nasceu de novo não ser uma esposa melhor. Não tem jeito de uma pessoa que realmente recebeu o amor de Deus no coração não ser pais melhores, filhos melhores, seres humanos melhores. Não tem jeito, é incompatível. Se recebeu Jesus, se nasceu de novo, se foi lavado no sangue de Jesus, vai produzir boas obras. Se não produzir, tem alguma coisa errada. E a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, as boas obras, que parecem ser tão importantes para os homens, é isso que se prega uma série de expressões religiosas, que até fazem boas obras. Não estou dizendo que não fazem, mas fazem para a salvação, porque querem ser salvas. Eu já disse isso para vocês. Uma vez encontrei uma irmã aqui, professora da escola bíblica dominical de criança. Ela falou: pastor Alberto, estava vindo agora e vi pessoas do grupo religioso Testemunha de Jeová indo de casa em casa. Nossa, eu achei tão bonito, não sei o que. Eu deixei ela falar. Falou: puxa vida, vai em casa, faz a, né? Então, o senhor não acha maravilhoso isso? Eu falei: não. Falou: não? Eu falei: não. Mas por quê? Porque eles fazem com um propósito: serem salvas, serem servos fiéis. Porque senão elas serão destruídas por Jeová Deus. Por isso que elas fazem aquilo, ela tem medo. Se não fizer aquilo, está reprovado. É um servo infiel. Então faz para ser salva. Fala agora: irmã, eu admiro você, que agora são 8 horas, você acordou cedo, está com esse monte de sacola de material que você vai ensinar as crianças, mas você já é salva. Por que você está aqui fazendo? Você não precisa fazer isso. Você já é salva. Você faz isso porque o amor de Deus encheu o seu coração, e você faz isso com generosidade. Isso que eu acho maravilhoso. Isso chama-se amor altruísta. Você não faz porque está com uma espada na sua cabeça. Aliás, irmão, esse é o meu questionamento sobre a doutrina dos deterministas. Aqueles que falam: não, tem um grupo que já foi salvo e outro grupo que foi condenado. Ah, é? Então, se a pessoa foi determinada a amar, se ela foi obrigada a amar, se ela foi determinada a amar, que amor é esse? Foi obrigado, você é obrigado a amar. Você ama a Deus porque você é obrigado a amar. Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu amo Deus porque eu reconheço o amor de Deus na minha vida. Eu venho aqui no culto com o coração aberto para glorificar a Deus, porque eu reconheço que se não fosse o sangue de Jesus, eu jamais teria salvação e estaria em pé. Eu venho porque eu tenho gratidão no coração, eu não sou obrigado. Não há uma força legal em cima de mim, dizendo que eu tenho que fazer isso. Não, eu faço porque eu reconheço o grande amor de Deus, e eu tenho prazer nas coisas de Deus. O amor verdadeiro, ele tem que ser espontâneo. Se ele for forçado, não é amor, aí é uma obrigação. Então, as boas obras, que parecem ser tão importantes para homens, só são legítimas quando verdadeiramente produzidas pelo poder do Espírito Santo, porque aí é aceitável diante de Deus. Caso contrário, é só mais uma manifestação que os homens vão louvar, mas diante de Deus não tem valor algum. Então, nós fazemos boas obras? Fazemos, mas são provenientes da salvação e não para a salvação. Note-se que essas boas obras não acompanham meramente a salvação, mas são um imperativo moral, produzido pela salvação e necessário a mesma. Eu aceitei a Jesus, fui liberto do pecado, então eu passo a produzir boas obras para a glória de Deus. Além disso, essas boas obras determinam nossos futuros galardões, como diz, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, que Deus, no tribunal de Cristo, que não é o grande trono branco, que é juízo final, não é isso. É bodas do Cordeiro, quando Deus vai dar galardões para os irmãos que se dedicaram na sua causa. E ele fala que ele dará os seus galardões para
todos aqueles que tiveram desenvolvido as coisas de Deus através do corpo. Isso você pode ler em 2 Coríntios capítulo 5. O povo de Deus, nós cristãos, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nós temos que ser zeloso de boas obras, claro. Aceitou a Jesus, produz boas obras. Essa questão é frisada nas epístolas pastorais. Você pode ler isso em 1 Timóteo, você pode ler isso na própria carta de Paulo a Tito, e também em Pedro, e também em Tiago. Todos dão ênfase às obras provenientes da salvação, como consequência da salvação. Portanto, secundariamente, primariamente, a salvação é com Cristo, é uma obra de Jesus, é uma obra do Pai em nossas vidas, pelo poder, portanto gratuita, mas ela vai produzir reflexos, secundariamente, boas obras. Devemos estabelecer clara distinção entre obras humanas, que se originam da resolução do próprio indivíduo, e das obras realizadas pelo Espírito Santo. Tem coisas diferentes. Por exemplo, eu conheço pessoas que não têm Jesus, não têm nada, e decidem não praticar mais infidelidade conjugal. Tem pessoas que, independente, sem a atuação de nem conhece Jesus, mas não vou mais tomar bebidas alcoólicas para me embriagar, não vou mais usar o tabaco, simplesmente porque querem. São decisões humanas. Agora, existem decisões produzidas pelo Espírito Santo, situações produzidas pelo Espírito Santo. Eu conheço pessoas que, primeira vez que entrou na igreja, viciada em droga, em todo tipo de prostituição e pecado, entra na igreja, aceita Jesus aqui, Deus derrama do poder e a pessoa sai transformada, totalmente mudada. Você vê que foi a atuação do Espírito Santo. Mas há uma distinção entre obras humanas e obras operadas pelo Espírito Santo de Deus. As primeiras é que não tem qualquer serventia para a salvação da alma. São atitudes boas que os homens tomam, boas obras, isso é muito bom. Irmão, eu sou doador de sangue. Amém, irmão, Deus te abençoe. Irmão, eu respeito as pessoas que têm mais idade. Que maravilha, isso é até pro convívio social. Eu não jogo lixo na rua, né? Tá tudo certo, são boas obras, mas boas obras humanas, isso não tem nada a ver com salvação, tá? Não tem serventia para a alma. E depois tem aquela que consiste na fé, que é a operação do Espírito Santo na vida do cristão. E essas é que determinam o grau de glória que o crente participará. São a obra de Deus, coisas de Deus que a gente faz pela fé, atitudes que a gente faz pela fé. Portanto, nesse sentido, essas obras fazem parte integrante da salvação, já que é o conceito mais abrangente, mais lato da salvação, inclui o ensinamento inteiro dos galardões e dos graus variados de glória futura, os muitos graus existentes, as categorias. Mas não se esqueça que o principal é o sacrifício expiatório de Jesus no Calvário. Agora, por outro lado, é muito estranho alguém que diz que recebeu Jesus como seu Salvador, é salvo, não produzir boas obras. Isso é um outro problema, porque não tem jeito, é incompatível também. Se recebeu a Jesus como Salvador, vai produzir boas obras. Não tem jeito de não produzir, porque aí é uma árvore estéril, né? Por conseguinte, quando corretamente entendidas, as boas obras são aquilo que Deus faz em nós e por nosso intermédio. Então, a obra do Espírito Santo em nós, essas são as boas obras de galardão. Então, isso é um sinônimo da graça, que também consiste daquilo que Deus faz em nós e por nós, bem como o nosso intermédio. Fala assim, não vem de vós, é dom de Deus, não vem dos homens, para que ninguém se glorie. Então é isso que diz Efésios 8. E ele vai fechando então o texto áureo nosso, dizendo, então é pela misericórdia, é segundo a misericórdia. Misericórdia é sinônimo de graça, né? Então a gente tem que entender bem esse ponto aí. Então o 7º versículo desse capítulo diz que nós somos justificados pela graça, ao passo que aqui aprendemos que somos salvos pela misericórdia. Então são palavras sinônimas, simétricas, são palavras que estão no mesmo patamar.
graça, misericórdia, são questões ali juntas, ou bondade de Deus, ou favor imerecido de Deus. Ele fala, nos salvou. Então, nos salvou através do quê? Da sua bondade, da sua graça, da sua vontade soberana. O poder de salvar, segundo se aprende aqui, vem exclusivamente da parte de Deus. Não tem contribuição humana. Ele é o agente da salvação. Embora ninguém seja salvo se não cooperar através do quê? Da decisão de você querer, né? Mediante arrependimento, claro. Mas o ato é Deus que realizou. Olha só, Deus fez o plano e ainda enviou o Espírito Santo para te convencer desse plano. Veja que é completamente de Deus. Aí cabe você a crer ou não crer. Então, uma vez regenerado pelo Espírito Santo, passa a ser transformado pelo mesmo Espírito para que compartilhe da natureza de Cristo. Tanto é que a palavra cristão, a ideia inicial era pequenos cristos, né? Então eu vejo vários cristos, cristãos, porque você tem a natureza de Cristo. A salvação, assim sendo, envolve muito mais do que o perdão dos pecados e da ida para o céu, né? Então tem muitas coisas aí a respeito do que é salvação. Ela inicia com a conversão, quando você confessa o Senhor Jesus, recebe o Senhor Jesus na sua vida, crê no Senhor Jesus como seu Salvador, então ocorre essa mudança radical de natureza, porque muda a alma. Essa é a diferença de fé. Normalmente a religião muda o exterior, mas a fé em Cristo muda o interior, a alma, muda a natureza, e inicia o processo da santificação. Não pode haver salvação sem a santificação, hein, irmão? Não existe isso. A pessoa realmente está salva, ela tem prazer no processo da santificação. Não tem essa da pessoa viver uma vida de qualquer jeito e acha que foi salva. Por isso que é mais fácil as pessoas oferecerem escapismos, atalhos. Vem aqui na minha igreja que você vai ser salvo. Se você for da graça aqui, porque tem gente que pensa que a graça é a igreja dele. É uma desgraça isso, irmão. É uma abominação pensar assim. Mas tem religião, tem igreja evangélica que acha que a igreja dele é a graça de Deus. Você precisa vir para a graça. Olha que abominação, irmão. A graça é Jesus, não é a organização religiosa. Então, você pode estar aqui, ser membro 70 anos... Se você não tiver compromisso com o Senhor Jesus, não for santificado por Jesus, não for dirigido pelo Espírito Santo, você perdeu tempo. Simplesmente fez parte, pode dizer que não perdeu tempo, você fez parte de uma agremiação religiosa saudável. Só isso, mas não tem nada a ver com salvação. Então cuidado, porque estão vendendo esse peixe por aí. Você precisa vir para a graça, quer dizer, para praticar aquela religião. Tem um grupo religioso que fala que a religião dele é a arca da salvação. Quem não entrar naquela religião, que é a arca, vai morrer no dilúvio. Olha só a mentalidade. Sendo que a arca é Jesus. A arca é Jesus, não é um grupo religioso. Então não pode haver salvação sem santificação. Não adianta fazer parte da melhor denominação da face da terra. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus. É claro, Hebreus 12:14. E a própria redenção tem por intuito purificar para Deus um povo zeloso, de boas obras, um povo exclusivo. Então o indivíduo santificado, que está sendo moralmente transformado, segundo a própria imagem de Cristo, recebe a própria natureza essencial do Senhor Jesus na sua vida, de modo a vir a participar da divindade do Senhor, como se lê em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, é claro isso. E isso significa que os remidos compartilham da herança de Cristo, nós somos co-herdeiro com Ele. Então somos legítimos, nós passamos a fazer parte do quê? Da família de Deus. Somos filhos de Deus por adoção, até finalmente chegar o momento da glorificação. Então nós estamos no meio do processo, ainda não ocorreu a glorificação. E ele fala, isso ocorre ao quê? Mediante o lavar. O lavar regenerador é o novo nascimento. Nós somos perdoados pelos méritos de Jesus na cruz.
ao aceitar a Jesus. O sangue de Jesus lava o seu espírito, o sangue de Jesus lava a sua alma, a sede das suas emoções. O sangue de Jesus lava o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O sangue de Jesus lava as suas vestiduras. O sangue de Jesus está sobre você. Esse termo é aplicado para a palavra que lava. Efésios 5:26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não é batismo. Cuidado, hein? Tem gente que pega esse versículo e aplica o batismo. Até Nicodemos, quando se fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo, né? Você tem que nascer da água e do Espírito. A pessoa pensa que é batismo ali, não tem nada a ver. Eu já vi ter irmão pregando, coitado. Não leu direito o texto, né? Olha, irmão, aqui Nicodemos, Jesus mandou para Nicodemos batizar. Jesus não falou nada disso. Jesus fala que a palavra de Deus, elas são águas purificadoras. É a palavra que limpa. A palavra, por isso que nós temos que trazer as pessoas para ouvir a palavra, porque a palavra de Deus gera fé, a palavra de Deus gesta santidade, a palavra de Deus é uma lavagem, lava, são águas purificadoras, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, que a palavra é que faz essa lavagem com a água, não é o batismo não, hein? O batismo, irmão, não purifica ninguém do pecado não, hein? Vou repetir, o batismo é para quem já foi purificado e agora está sendo sepultado nas águas batismais. É só ler Romanos capítulo 6, que Paulo explica isso claramente. Romanos capítulo 6. Ali usa a expressão regenerador, do grego paligenesia, que significa nascimento novo, regeneração. É uma palavra muito específica. Naquela outra passagem, ela alude então à era messiânica, ou seja, a era vindoura, ou o novo mundo regenerado, o período da renovação, do renascimento do mundo, que é o milênio, né? Que produzirá uma nova ordem social, uma nova ordem política, que substituirá esse sistema atual. Nesse caso, entretanto, nós temos como uma realidade pessoal. Agora a gente está mais falando de todo o sistema, está falando de indivíduos. Há uma total purificação do indivíduo, com a renovação da sua antiga natureza. Ele é liberto daquilo, ele deixa de ser escravo do pecado, porque isso é expurgado, é retirado. Jesus, quando estava passando, João Batista ouviu e disse: eis o Cordeiro de Deus. E eu vou falar de uma maneira bem parafraseada, que extirpa o pecado do gênero humano. A nossa tradução diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é que arranca, extirpa, expurga o pecado do gênero humano. É o poder do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele fecha então falando do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da unidade divina. É aquela pessoa que nós estamos hoje sob a orientação dessa pessoa. A igreja está sob a orientação, sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é Senhor e guia da igreja. Jesus voltou ao Pai, mas disse que enviaram um outro da mesma natureza, o Paráclitos, o Consolador. Ele é o agente do novo nascimento, que transforma a minha vida à imagem de Cristo. Ele é que tem feito isso. Não é produzido o novo nascimento por qualquer sacramento. Declara aí que eu confesso. Isso não é suficiente, porque isso é ritual. Precisa haver o impacto do Espírito Santo. Nós ensinamos os irmãos a terem a experiência que os apóstolos e discípulos tiveram no capítulo 2, em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Porque havia uma promessa, conforme no final do Evangelho de Lucas: ficai em Jerusalém e esperai a promessa do Pai. O que é a promessa do Pai? O batismo no Espírito Santo. Isso chama-se revestimento de poder. Não é receber o Espírito Santo, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Todo mundo que aceita Jesus tem o Espírito Santo. Todo mundo que aceita Jesus é selado pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa. O que está ali é o revestimento de poder. A promessa do Pai é o batismo no Espírito Santo. E a evidência que a pessoa foi cheia do Espírito Santo é falar em outras línguas. Então o revestimento, e a promessa, essa promessa do revestimento de poder, de ser cheio do Espírito Santo,
essa promessa, conforme Pedro discursando no capítulo 2, versículo 38 de Atos, essa promessa diz a vós, ou seja, 2000 anos atrás, as pessoas que estavam ali, os judeus que estavam em Jerusalém. A segunda geração, porque ele fala aos vossos filhos, a promessa do Pai. Que mais? Aos que estão longe, numa perspectiva geográfica, e ele fecha, dizendo, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você não foi chamado por Deus? Você não foi chamado por Deus? Então você tem o direito de receber o poder pentecostal na sua vida, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, porque essa promessa é atemporal, não cessou, como os irmãos cessacionistas pensam, não cessou, porque o versículo é claro, diz respeito a todos quantos o Senhor Deus chamar, e graças a Deus você foi chamado por Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, fecha basicamente o nosso comentário do texto áureo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo é Senhor, graças a Deus. Então convém darmos atenção ao conteúdo trinitário desse versículo, né? Deus Pai é o Salvador, que nos propicia a sua misericórdia. Cristo Jesus é o agente e o alvo da salvação, já que a salvação se baseia em sua expiação no Calvário. E o Espírito Santo é aquele que faz isso tornar-se real na experiência humana, devido ao seu poder espiritual de nos convencer de toda a verdade. O 6º versículo desse mesmo capítulo menciona especificamente o fato que Jesus Cristo é o mediador de tudo isso. Olha o que diz Tito, capítulo 3, então vamos ler o próprio textuário até o versículo 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então esse é o contexto do texto áureo desta manhã. Primeiro subtópico, a salvação sob a graça de Deus. A descrição do estado da humanidade, né? O relato da condição pecaminosa da natureza humana. O profeta Isaías diz que a queda danificou desde do seu cabelo, da sua cabeça, até a planta do seu pé. Tudo foi contaminado. Só o Espírito Santo para restaurar o seu livre-arbítrio, para você poder confessar a Cristo como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo emprega algumas expressões para reforçar a realidade do pecado. Olha só, ele fala assim: mortos em ofensas e pecados, versículo 1. Andar segundo o curso deste mundo, versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, 2b. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, 2c. Andávamos nos desejos da nossa carne, versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira. Olha só quanta coisa para ele mostrar como era a nossa situação. É uma fotografia triste da humanidade, o retrato da humanidade. 1.2, mortos em ofensas e pecados. Essas expressões, e vos vivificou, ou vos vivificou juntamente com Cristo, mostra a atuação do Espírito Santo em favor dos pecadores. Que a salvação só é possível mediante a atuação da graça de Deus. Não é possível pelos esforços simplesmente humanos. Mas há algo que precisa ser esclarecido nessas expressões: mortos em ofensas e pecados, e mortos nas nossas ofensas. Não deve ser entendidas literalmente, por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado espiritual da queda. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está distanciada. A palavra grega morte, thanatos, significa separação. Quando a pessoa morre, separa o material do imaterial. Então a mesma ideia, separado, morte espiritual, separado de Deus. Isso não significa aniquilação, porque aí seria outra palavra, seria necrópsis, né?
seria aniquilação. Aí não é a mesma palavra grega. 1:3, a exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana, ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O reverendo Moon diz que ele veio para completar a obra de Jesus. É brincadeira? É ruim, hein? Ou o adventismo, que fala que Jesus precisou ir para o céu para purificar o santuário. Então a obra não foi completa? Só se completou a partir de 1844? Quer dizer, absurdo, blasfêmias. Quando Jesus disse teletai, né? Telestai. Quando Jesus disse telestai na cruz, ele quis dizer o quê? Está completo. A obra de Jesus na cruz foi completa. Não precisa mais de profeta, de invencionice, de rito. É a obra de Jesus, é o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus tem poder, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Obra plena, obra completa, é a obra de Cristo. Não precisa de muleta. O termo graça significa literalmente favor imerecido, favor divino do qual nós somos contemplados. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé na obra do Senhor Jesus. Então não vem das obras, não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não pela nossa fé, inclusive. É a graça de Deus. A fé é o instrumento apenas que aciona, como afirma a respeito do erudito da língua grega, o Robertson. Robertson é que ele escreveu aquela gramática grega. A CPAD publicou. Quem quiser aprender grego inicial, ou até Robertson tem uma obra muito interessante. Ele fala: a graça é a parte de Deus e a fé é a parte do homem. A parte de Deus é Deus primeiro, e aí você exerce a fé, você acolhe ou não, né? De modo, como dizia o maior apologista talvez que já conhecemos, o Norman Geisler, que escreveu muito de apologética, ele fala: a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. 2, as soterologias inadequadas, que já existia na antiguidade, que não é nenhuma novidade. Por exemplo, o reencarnacionismo, em que crê que, isso é uma teoria grega, né? Os gregos criam nisso, na reencarnação, acha que as pessoas vão se reencarnando, até que um dia atinge os campos elíseos, né? Com o termo soterologia, que é a palavra soter, salvação em grego, soterologia é o estudo do soter, da salvação, referimos a diversos grupos que têm uma visão inadequada da salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, muito plena na Grécia Antiga, mas hoje presente no hinduísmo, no budismo, no jainismo e no sikhismo, religiões da Ásia. É defendida pelos Hare Krishna, pelos kardecistas atuais ou pelos espíritas e muitos outros grupos que creem na reencarnação. A reencarnação, eu acho engraçado, os espíritas no Brasil, eles falam de Jesus, que creem em Jesus. Impossível. Ou você crê em Jesus, que purifica você do pecado, ou você crê que vai se reencarnar. As duas doutrinas são completamente incompatíveis. Ou você crê na reencarnação, que você mesmo, pelos seus méritos, pelas suas boas obras, vai chegar a ficar um ser humano pleno, ou você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e acabou a reencarnação. São incompatíveis as duas fés. Mas o Allan Kardec deu um jeito de inventar um Jesus para eles, né, que é um mestre de luz. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar quando se chega na plenitude, né? Em resumo, a salvação vem pelo seu próprio esforço, e aí não precisa de Jesus. Por isso que Paulo fala: se você crê somente nessa vida, nessas coisas, Jesus morreu debalde. Ou seja, não tem nenhum sentido a morte expiatória de Jesus. Então essa é uma crença antibíblica. Os galacionistas, que eu já falei aqui, que está lá no livro de Gálatas, eram legalistas, judaizantes, que se opunham a Paulo na província da Galácia.
por isso Galacianos. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Uma coisa é você guardar a sua identidade. Por exemplo, um judeu, ele é circuncidado, mas isso faz parte da identidade judaica. Ele guarda o sábado, mas isso faz parte da cultura judaica. Ele tem o kasherut, não come carne de porco, não come McDonald's, que nem a gente come aqui, porque mistura o leite com a carne. Tudo bem, mas isso é cultura. Não é por causa disso que ele vai ser salvo. Não, isso é uma identidade do povo judeu. Então está resolvido. Outra coisa é querer usar isso para salvação. Se você não guardar o sábado, você não vai ter salvação. Aí é o problema. Você quer guardar o sábado por uma questão cultural, identidade judaica, fica à vontade. Agora, se colocar isso como um elemento de salvação, isso é blasfêmia. Porque a salvação é pela obra expiatória de Jesus no Calvário. Aí entram os nossos usos e costumes. Nós também temos usos e costumes. Você quer ter esses usos e costumes? O problema é seu. Mas não vai querer pôr isso aí ao mesmo nível da salvação, porque aí é blasfêmia. Tá? Tem que ficar claro isso. Salvação é pela graça exclusiva do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você quer guardar qualquer outra coisa? Irmão, não quero comer mais carne porque eu acho que é legal. Seja vegetariano, o problema é seu. Embora Paulo fala que os fracos comem legumes, mas acho que ele não quis se referir a ninguém que é vegetariano, não, é um outro contexto. Mas fique à vontade. Não vou mais comer picanha. Tudo bem, irmão, o problema é seu. Não vou mais comer, fica à vontade. Não vou mais pôr açúcar no café, né, Guilherme? Maravilha, faz bem para a saúde. Mas não pode achar que por causa disso tem um nível espiritual superior. Aí não dá, né? Tá, então você pode fazer o que você quiser. Quer pôr véu na cabeça, quer tirar o véu, quer pôr gravata, quer tirar gravata, quer pôr barba, quer ficar sem barba. O problema é seu. Só que é o seguinte, isso não tem nada a ver com a sua salvação. Salvação é pelo sangue de Jesus. Estão entendendo, irmão? Salvação é dom de Deus. É Jesus, é o Pai que te ama. Você é amado de Deus. E Ele fez isso porque Ele te ama. É dom dEle. Não vem, você não adianta você querer fazer coisa para... Não, claro que você vai ler a Bíblia, vai procurar viver uma vida o mais saudável possível. Está tudo certo. Mas a salvação é uma obra exclusiva do Calvário. Os gnósticos no campo, os gnósticos foi o primeiro grupo que deu dor de cabeça para a igreja. Tá? Eles achavam que Jesus de fato era uma pessoa tão alguém tão puro, que não devia ter se feito carne, porque a carne é má. Como que uma coisa pura vai fazer uma coisa má? Então eles não aceitavam. Aí João já inicia dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isso os gnósticos criam também. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito. É o Logos, os gnósticos criam nisso. Mas olha o versículo 14, quando João dá uma travada no gnosticismo. E o verbo, o Logos, se fez carne. Isso aqui é completamente contra o que o maniqueísmo persa dos gnósticos pensavam. Os gnósticos dualistas, eles jamais aceitariam a encarnação do verbo. Bom, o que é então o maniqueísmo? Foi fundado por Mani, um profeta persa. Ele também, como Maomé, posteriormente no século VII, os muçulmanos interpretam que Maomé é o Consolador. O Mani também dizia que era o Consolador. E atualmente quem diz que é o Consolador é a Santa Avó Rosa da Igreja Apostólica lá do Tatuapé, né? Daqui a pouco vai aparecer mais um aí dizendo que é o Consolador, né? E não é, claro que não é, né, irmãos? Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas, é o dualismo, e o reino da luz, e os dois lutam entre si. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisaria se libertar da prisão do mundo ou do corpo, né? Essa libertação será possível por meio do conhecimento. Gnosis, saber, vem de gnosis, uma espécie de iluminação espiritual. Quem é gnóstico hoje, que começou a entrar um pouco em pauta, são os drusos, um povo que mora no norte de Israel, também no sul do Líbano e também na Síria, no sul da Síria. Os drusos são gnósticos, é uma mistura de islamismo, cristianismo, gnosticismo, é uma mistura muito grande. É uma religião muito fechada. De fato, sabemos da existência do mal que provém do maligno, não é? Mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente. Então não dá para crer nisso, que tem gente que é dualista. Tudo, ou é o diabo ou é Deus, ou é... Cuidado, irmão, o diabo é muito pequeno perto de Deus. Não vai confundir as coisas não, hein? O diabo é uma
embora Deus não tenha criado Satanás primariamente, criou um anjo de luz, secundariamente, porque aí ele virou o diabo, né? Mas ele se transformou em diabo. Mas perto de Deus não significa nada, né? Cuidado para não virar um mundo dualista aí na sua vida. Jesus é o Senhor, é o Salvador. A salvação é para todas as pessoas, todos que nele creem. E finalmente as soteriologias inadequadas da atualidade. O Islã prega a salvação pelas boas obras, o islamismo. Eles ensinam que Alá não ama os pecadores, somente os piedosos. Ensinam que Alá não ama os agressores ou transgressores, não ama nenhum ingrato, pecador. Tudo isso está no Alcorão muçulmano. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Pelo contrário, ele é contra os pecadores. Na concepção dos muçulmanos não há necessidade de expiação, logo não existe salvação como no nosso sistema cristão. A salvação então no contexto deles é por mérito pelas obras. É por isso que o muçulmano dá uma olhadinha para o lado esquerdo, na hora da reza dele, está lá rezando e dá uma olhadinha no lado direito, porque segundo ele tem 2 anjos, um de cada lado. O do lado direito, por isso que ele saúda do direito, saúda do esquerdo. Que na percepção muçulmana, o anjo aqui da direita anota as coisas boas que ele faz, e o da esquerda as coisas más. Então é bom estar bem com os 2 anjos, né? Então pode observar que ele sempre dá uma olhadinha para... ele está se cumprimentando os anjinhos do lado dele. Mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer de coração, crer no coração, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome do Senhor Jesus. Romanos 10, a saber, com a sua boca confessares, seu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É isso que diz a Bíblia. E o grupo religioso, Sociedade Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados, que são as testemunhas de Jeová. A salvação para eles não está em Cristo. Para as testemunhas de Jeová, a organização religiosa é dividida em 2 grupos. Tem os 144 mil, que são salvos, que foram salvos pelos méritos de Jesus, que precisam então de ter comunhão com Jesus. E a grande multidão são essas testemunhas de Jeová que fica vendendo revistinha para baixo e para cima. Essa grande multidão não precisa ter relacionamento nenhum com Cristo. Tá? É isso que prega esse grupo religioso. Existem 2 grupos então de salvos para elas, ou em outras palavras, o céu é dividido em 2 categorias, tem 2 classes, né? A classe alta, a classe baixa, ou plebeus os 2 grupinhos. Existem 2 grupos de salvos, um que tem direito ao céu, restrito aos 144 mil, a classe dos ungidos, e outro grupo, a classe da grande multidão. Isso é invencionice do segundo presidente da Testemunha de Jeová, chamado Joseph Franklin Rutherford. Ele que criou isso em 1932, num congresso em Washington, D.C. Do nada ele levantou e falou: nós aqui não temos esperança celestial, nós somos a grande multidão, só tem esperança celestial 144 mil. Ele inventou essa teoria, não foi nem o Russell, foi o segundo presidente da Testemunha de Jeová. Seus teólogos ensinam que a Testemunha de Jeová, que pertence à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, Jesus não é o mediador deles e não tem esperança nenhuma. Essas Testemunhas de Jeová que vem da revista para baixo para cima depende da intercessão dos 144 mil, que é o corpo governante que mora. O corpo governante hoje é um grupo de anciãos que mora em Nova York. Então eles têm que ter comunhão com esse grupo, Brooklyn, Nova York. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é cristão. É isso que a Bíblia fala. Vamos lá? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome. Não existe 2 classes. Não existe, como a sociedade romana antiga, patrícios e plebeus. Isso não existe. Não existe 2 classes, como na Índia, tem um monte de castas religiosas. Não tem isso. Todos somos um corpo em Cristo Jesus, nosso Senhor. E finalmente o mormonismo. Os mormons creem em uma salvação geral, em que os não-mormons castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis da igreja mórmon, suas ordenanças. Tá? Eles consideram ordenanças segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, que é as regras de fé deles, né?
e também a fé em Cristo. Arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, dízimos, etc. Tudo isso os mormons seguem fielmente. Tem que aceitar os escritos de Joseph Smith Jr., que é o fundador da religião mórmon. Esse é o grande profeta do mormonismo. Ele é considerado porta-voz de Deus, mas ele foi assassinado na cadeia em 1844, porque ele era polígamo. Tal ensino, no entanto, diverge das escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de corredentor. Jesus não precisa de corredentor. A obra de Jesus é plena. Não precisa de profeta, não precisa de Maria, não precisa de santos, não precisa de pastores. A obra de Jesus é plena. É Jesus. É no nome de Jesus que nós somos salvos. Toda língua terá que confessar, e todo joelho terá que dobrar, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem corredentor. Não existe isso. Tá? A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente mediante a obra de Cristo. Existe apenas então uma salvação, e Ele está à disposição de todos os seres humanos, o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Único Salvador, único mediador entre Deus e os homens. Para nós encerrarmos, entendemos que somente pela graça é possível chegarmos a Deus. Isso é um ato soberano da vontade de Deus. É a misericórdia de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. O amor dele que toca em todos os corações. A graça então não é mérito e nem é ato de um pecador, mas é o grande misericórdia de Deus. Deus disponibilizou a sua graça a todos os seres humanos. É isso que a Bíblia fala quando ela fala que a salvação está disponível a todos os homens. Amém? Continua aí a nossa viagem, se Deus nos permitir, em 2025, em novembro, nós vamos fazer aquela viagem para Israel, só Israel. Se você tiver interesse, tira uma foto aí dessa, tanto da Renova como o meu WhatsApp, eu envio para você as informações gerais. E, se Deus nos permitir, aula de número 12, a igreja tem uma natureza organizacional. Dia 23, então, nós vamos trabalhar essa temática. Que Deus continue abençoando os irmãos. Tenham todos uma semana abençoadíssima. Amém.